Livro de 2 Reis, capítulo de número 4, e o versículo de número 26. Apenas um versículo para a nossa meditação nessa noite. Aleluia. Eu pedi uma palavra para Deus nessa noite. Louvado seja Deus, eu estava conversando com a pastora. Louvado seja Deus lá na mesa. Louvado seja Deus, e Deus, louvado seja Deus, usou a vida dela, né, de certa forma, para nos trazer a inspiração para essa palavra nessa noite. 4:26. Deus vai falar com você essa noite. Você crê? Deus tem uma palavra para o teu coração. O tema da nossa palavra nessa noite, da palavra que nós vamos ministrar nessa noite é: vai tudo bem. Vai tudo bem. Você pode repetir? Eu vou contar até 3 e você vai dizer comigo: vai tudo bem. 1, 2, 3, bem forte. Vai tudo bem. Mais uma vez. Vai tudo bem. Aplauda Jesus nessa noite, glorifique e exalte o nome santo do Senhor. O texto que nós vamos ler diz assim: corre, pois, ao encontro dela e indaga-lhe: está tudo bem? Como está o teu marido? E como está o teu filho? E ela respondeu a Geazi: Shalom, está tudo em paz. Amém? Feche teus olhos, curva sua cabeça e vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra. E mais uma vez, Senhor, como de costume, eu quero pedir para o Senhor: fala conosco, Senhor, a palavra que nós precisamos ouvir. Não a palavra que nós queremos. Porque a palavra que nós queremos, Senhor, meu Deus, pode até massagear o nosso ego. A palavra que nós queremos, Senhor, meu Deus, ela pode até satisfazer o nosso ego, mas, Senhor, meu Deus, ela não vai satisfazer a nossa alma. Mas fala conosco nesta noite aquilo que nós precisamos ouvir. Senhor, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, a palavra desta noite, ela está baseada num texto muito glorioso da palavra de Deus. Esse texto ele vai contar a história de uma mulher. E eu lendo essa passagem, eu encontrei pelo menos 3 fases que essa mulher, louvado seja Deus, viveu na vida dela. Pelo menos 3 fases nesse texto, ao nós meditarmos na história dessa mulher, na passagem da vida dessa mulher, nós vamos encontrar 3 fases que ela viveu e que eu e você também vivemos. Que eu e também você passamos por essas fases. A primeira fase, louvado seja Deus, é que essa mulher, louvado seja Deus, viveu, é a fase natural. A Bíblia diz que essa mulher, louvado seja Deus, ela vivia numa cidade. Louvado seja Deus, a Bíblia diz que essa mulher, ela era muito bem de vida. Essa mulher, ela tinha muitas posses. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que essa mulher, louvado seja Deus, ela era uma mulher muito bem relacionada. Era uma mulher que tinha o seu esposo. Era uma mulher, louvado seja Deus, que ela tinha, louvado seja Deus, boas relações dentro do reino que ela vivia. Mas a Bíblia diz, louvado seja Deus, que essa mulher vivia uma vida natural. Ela, como qualquer outra pessoa, mas ela também tinha problemas. Ela também tinha falta de algo, que louvado seja Deus, ela tinha algo que precisava, que ela queria, que ela desejava, louvado seja Deus, para que completasse a sua felicidade. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que essa mulher, ela tinha o desejo, louvado seja Deus, de ser mãe. Ela tinha o desejo de ter um filho. Louvado seja Deus, e a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que essa mulher, louvado seja Deus, mas ao mesmo tempo, louvado seja Deus, com o passar do tempo, melhor dizendo, a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela desanimou, louvado seja Deus, desse desejo.
A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que ela, louvado seja Deus, desistiu desse sonho, que ela desistiu, louvado seja Deus, desse desejo que ela tinha de ser mãe. A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que então ela vivia, louvado seja Deus, conformada, louvado seja Deus, com o fato dela não poder ser mãe, dela não ter um filho, que ela já era uma pessoa que ela estava, louvado seja Deus, vamos dizer assim, louvado seja Deus, vamos dizer assim, contente com aquilo que ela já tinha. Mas sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Louvado seja Deus, que eu e você não podemos ser conformados com, louvado seja Deus, achando, louvado seja Deus, que não tem mais mudança para a nossa vida. Achar, louvado seja Deus, que a nossa vida, ela vai continuar dessa maneira. Achar que a nossa vida, ela vai continuar da mesma forma que está. Tem pessoas que são tão conformadas, louvado seja Deus, que elas dizem assim, não, porque a minha família toda é dessa maneira. Ei, mas eu quero dizer para você, louvado seja Deus, que a partir do momento que você aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você recebeu, louvado seja Deus, Jesus no teu coração, a Bíblia diz lá em João, capítulo 1, versículo 12, que foi-lhe dado o direito de você ser chamado filho de Deus. Você, louvado seja Deus, não anula sua paternidade da terra, mas você acrescenta a paternidade do céu. Louvado seja Deus, eu quero dizer para você, além de você ser filho, louvado seja Deus, do seu pai, seja lá como for que ele chama, da sua mãe, como for que ela chama, louvado seja Deus, agora você e eu somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Seu pai da terra, sua mãe da terra pode até não ter, louvado seja Deus, as pessoas, louvado seja Deus, os seus pais aqui da terra pode até não ter condições, mas deixa eu dizer uma palavra do céu para a tua vida. O teu pai do céu tem condições, ele é dono do ouro, ele é dono da prata, ele é, louvado seja Deus, ele é dono, louvado seja Deus, de tudo, e ele pode, louvado seja Deus, fazer o que for que você precisa na tua vida. O texto sagrado vai dizer que aquela mulher vivia conformada. A primeira revelação dessa palavra nessa noite que Deus colocou no meu coração para dizer para você é: não se conforme, não se conforme, não fique conformado, louvado seja Deus, com o que você está vivendo. Sabe por quê? Porque Deus me trouxe aqui no terceiro dia do mais impactante para dizer para você, louvado seja Deus, que a tua história ainda não acabou, a história da tua família ainda não acabou, a história, louvado seja Deus, dos teus sonhos não termina aqui, louvado seja Deus, porque Deus, ele vai, louvado seja Deus, fazer algo impactante na tua vida, louvado seja Deus, sonhos que já estavam, louvado seja Deus, esquecidos, situações, louvado seja Deus, que você já disse, essa daí não tem jeito, já deixei de lado, já estou conformado. Deus está dizendo, não se conforme, eu sou poderoso para mudar, eu sou poderoso para mudar. Se você crê, faz qualquer coisa, levanta a mão, dá glória a Deus, aplauda Jesus, louvado seja Deus, porque Deus é poderoso para mudar. Aleluia. Aquela mulher vivia conformada. Aquela mulher, louvado seja Deus, ela vivia, louvado seja Deus, conformada com aquela situação. Não, eu não posso ter mais filhos. Eu não tenho filhos. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que naquela cidade, louvado seja Deus, havia um homem de Deus, louvado seja Deus, chamado Eliseu. Louvado seja Deus, e Eliseu, costumeiramente, vamos dizer assim, ele ia pregar naquela cidade. Ele ia ali, louvado seja Deus, fazer a obra missionária. E aquela mulher, louvado seja Deus, eu não sei se da janela, eu não sei, louvado seja Deus, se no mercado, louvado seja Deus, que era comum, louvado seja Deus, ter aqueles mercados naqueles lugares. Eu não sei, louvado seja Deus, se era, louvado seja Deus, nas ruas, quando ela cruzava com Eliseu. Mas a Bíblia diz, louvado seja Deus, que aquela mulher, louvado seja Deus, ela ali, ela começou a observar aquele homem de Deus. Ela, louvado seja Deus, que diz a Bíblia que ela vai e ela comenta com o seu esposo e diz para ele: olha, eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. Vamos, louvado seja Deus, toda vez que ele vem, louvado seja Deus, talvez ele não tenha um lugar para dormir, ele não tenha um lugar para descansar. Vamos fazer para ele um quarto. Vamos construir, vamos preparar um lugar, louvado seja Deus, para que esse homem de Deus, louvado seja Deus, venha e quando ele passar por aqui, ele possa ficar na nossa casa.
A segunda revelação que Deus me deu nessa palavra é que eu e você, louvado seja Deus, nós temos que louvado seja Deus, nós temos que preparar, louvado seja Deus, o lugar, louvado seja Deus, da nossa vitória. Aquela mulher, louvado seja Deus, ela não sabia que Eliseu era o portador da sua vitória, que através da vida de Eliseu era que o seu sonho ia se realizar. Mas nós, louvado seja Deus, nós não estamos aqui, louvado seja Deus, servindo um Deus, que nós servimos, louvado seja Deus, por vista, mas nós servimos por fé. Nós servimos um Deus, louvado seja Deus, que nós, louvado seja Deus, acreditamos nele, mesmo que nós não estamos vendo ele, mas nós estamos sentindo. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Tem mais alguém comigo? Tem mais alguém que está sentindo Deus nessa noite? Deus está aqui, louvado seja Deus, nesse lugar, louvado seja Deus, ele está aí, louvado seja Deus. Aquela mulher, louvado seja Deus, ela não sabia, louvado seja Deus, ela simplesmente viu, louvado seja Deus, ela sentiu o desejo no seu coração, louvado seja Deus, de abençoar o homem de Deus, de abençoar, louvado seja Deus, de fazer um lugar para o homem de Deus. Ela não sabia, louvado seja Deus, que aquele homem, louvado seja Deus, ele era o portador da vitória, mas ele tinha, louvado seja Deus, mas ela sentiu no coração, louvado seja Deus, de fazer um quarto para aquele homem. A fé é isso. É você não saber de onde vai vir, mas é você acreditar, está vindo, está chegando. É você olhar, louvado seja Deus, para aquela pessoa, louvado seja Deus, e olhar para ela e dizer: olha, está cada dia pior, está cada dia mais difícil a situação dele, mas fica tranquilo. E é você profetizar e dizer: mas Deus está fazendo a obra, Deus vai levantar, Deus vai fazer dele um obreiro, Deus vai fazer dela uma obreira, Deus vai levantar ele com poder e com grande glória. Ele ainda vai sentar do meu lado para adorar Deus, ela ainda vai sentar do meu lado para glorificar o nome santo do Senhor. É você, louvado seja Deus, permanecer firme, louvado seja Deus, na campanha do mais impactante, acreditando: pastor, mas nós já estamos chegando no dia 20, hoje já é dia 16, 17, não sei, louvado seja Deus, Deus ainda pode mudar de história em maio, louvado seja Deus, eu estou aqui crendo num Deus, louvado seja Deus, que ele pode mudar no último dia, no último minuto, ele pode fazer uma grande mudança impactante, louvado seja Deus, na tua vida e na minha vida. Aquela mulher fez um quarto. A Bíblia diz que ela colocou lá uma cama, a cadeira, uma mesa, o candeeiro. Ela mobiliou aquele quarto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Louvado seja Deus, toda vez que você faz para Deus, louvado seja Deus, ele tem, louvado seja Deus, ele vai te retribuir. Você veio aqui, louvado seja Deus, cada glória que você dá aqui no culto, louvado seja Deus, não fica sem resposta de Deus. Cada culto que você participa, cada, louvado seja Deus, elo de uma campanha que você faz, não fica sem resposta de Deus. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que nós, louvado seja Deus, nós construímos um memorial diante de Deus. Que cada ação, que cada atitude sua, louvado seja Deus, ela é marcada, louvado seja Deus, diante de Deus. E no tempo oportuno, Deus, ele vai, louvado seja Deus, responder. Não pense que a oração que você faz, não pense que o culto que você participa, não pense, louvado seja Deus, que, louvado seja Deus, um louvor que você canta para Deus. Não pense, louvado seja Deus, que um testemunho que você conta, que algo, louvado seja Deus, que você faz, louvado seja Deus, está esquecido diante de Deus. O fato de você estar aqui nesta noite, louvado seja Deus, não está esquecido diante de Deus. Esse culto, louvado seja Deus, está sendo registrado no memorial de Deus. E louvado seja Deus, a oração que você fez aqui hoje, louvado seja Deus, o clamor que você fez aqui hoje, louvado seja Deus, eu quero dizer para você, não vai ficar sem resposta. Eu vim aqui profetizar nessa noite, louvado seja Deus, você não vai ficar sem resposta da oração que você fez nessa noite.
Você não vai ficar sem resposta. Louvado seja Deus por você estar aqui desde o início do mês. Louvado seja Deus, desde a primeira quinta-feira de maio, clamando, louvado seja Deus, para que Deus faça algo impactante. Eu vim profetizar e você recebe se você quiser, mas eu vim aqui para dizer para você: vai ter resposta, vai ter resposta, vai ter resposta, vai ter resposta de Deus para a tua vida. Aleluia. Aquela mulher vivia algo natural. Louvado seja Deus. Ela vivia, louvado seja Deus, ela fez algo natural. Ela sentiu, louvado seja Deus, vamos dizer assim, compaixão daquele homem, louvado seja Deus, que vinha pregar naquela cidade. Louvado seja Deus, que talvez tinha que pagar uma estalagem, que talvez, louvado seja Deus, dormia nos bancos da igreja, que talvez, louvado seja Deus, ela falou: não, vamos fazer um lugar para ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que vai gerar um milagre na tua vida? É atitude. Sabe o que vai gerar milagre na tua vida? É atitude. Louvado seja Deus, eu não sei qual é a atitude que você vai tomar a partir desse culto. Eu não sei qual é a atitude que você vai tomar a partir desse culto. Muitas vezes você quer algo, louvado seja Deus, da parte de Deus. Muitas vezes você quer receber algo de Deus, mas qual é a atitude que você tem tomado? Aquela mulher tomou uma atitude simples. Louvado seja Deus, de mandar fazer um quarto, de preparar um quarto para o homem de Deus. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que isso gerou uma resposta na vida dela. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que o homem de Deus, após estar ali hospedado no quarto, após estar ali confortável naquele quarto, a Bíblia diz, louvado seja Deus, que ele diz: não, eu preciso fazer alguma coisa por essa mulher. O que será que ela precisa? Sabe o que Deus está dizendo, louvado seja Deus, após a sua adoração, após o seu louvor, após, louvado seja Deus, a sua demonstração de fé, após a sua atitude, louvado seja Deus, Deus também, Ele vai, louvado seja Deus, olhar para você e vai dizer: eu preciso fazer algo por ela. Eu não sei qual é a atitude que você vai tomar. Aleluia. Qual é a atitude que você vai tomar diante de Deus? Pastor, eu vou orar mais. Pastor, eu vou, louvado seja Deus, eu vou, louvado seja Deus, fazer algo mais para Deus. Pastor, eu vou fazer algo que eu nunca fiz. Louvado seja Deus, eu não sei qual é a atitude que você vai tomar. Mas todas as pessoas que receberam o milagre de Deus é porque tomaram uma atitude. A palavra de Deus diz assim, que se você quer algo, louvado seja Deus, você tem que subir de nível nas suas atitudes. A Bíblia diz assim, louvado seja Deus: buscai e achareis. Ou melhor, primeiro ela diz: pedir e dar-se-vos-á. Você está pedindo para Deus? Você está clamando para Deus? Você está colocando a tua petição diante de Deus? Aí o segundo nível, louvado seja Deus, é buscar, é sair da zona de conforto, é ir de encontro. Louvado seja Deus, é fazer a tua parte. Buscai e encontrareis. E a terceira, louvado seja Deus, é bater e abrir-se-vos-á. Aí você vai ter que fazer mais esforço. Eu não sei em que nível você está. Talvez você chegou aqui nessa noite no nível da petição. Se está aí, pede para cá e pede para lá. Talvez a sua oração, louvado seja Deus, é aquela oração, louvado seja Deus, que você já começa: Senhor meu Deus, me ajuda, me dá, eu preciso, eu quero, Senhor, eu estou precisando, louvado seja Deus. Mas agora, louvado seja Deus, você vai mudar de nível. Louvado seja Deus, você já pediu, agora você vai começar a adorar.
você vai começar a buscar, louvado seja Deus, não a bênção de Deus, mas o Deus da bênção. Você vai começar, louvado seja Deus, a dar a Ele a devida glória, a devida adoração, porque nós ficamos, louvado seja Deus, só na petição, na petição, na petição, mas Deus está dizendo, é tempo de você buscar, não só a bênção, mas busque o Deus da bênção, mas busque, louvado seja Deus, adorar a Deus. E aí agora você vai se esforçar, você vai bater, vai empreender força, porque deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, louvado seja Deus, quando muitas vezes você está pedindo, o inimigo ele vai vindo dizer para você que não vai acontecer. Quando você está buscando, o inimigo vai fazendo de tudo para você desistir. Para que você está adorando esse Deus? Para que você está falando? Para que você está falando com Deus? Para que você está adorando? Para que você está indo naquele culto? Para que você está indo naquele lugar? Para que você está fazendo? Aí, louvado seja Deus, o inimigo vai fazer, louvado seja Deus, você desistir. Aí, louvado seja Deus, muitas vezes você vai ter culto, vai ter momentos que você vai chegar aqui, talvez até arrastado, louvado seja Deus, até sem vontade de vir, mas você tem que continuar vindo, porque muitas vezes quando você vai para o terceiro nível, que é o nível do esforço, louvado seja Deus, aí é que Deus vai fazer, aí é que Deus vai responder. Aquela mulher, louvado seja Deus, ela é chamada, louvado seja Deus, e ali é perguntado a ela, o que é que você precisa? Talvez, louvado seja Deus, o que você precisa, louvado seja Deus, talvez se eu perguntar, talvez, louvado seja Deus, quando você disser a sua necessidade para mim, louvado seja Deus, eu vou dizer assim, então vamos orar. Eu me lembro uma vez que eu e a pastora, a gente foi fazer uma visita numa casa, e os irmãos daquela casa estavam com a luz cortada. E a gente até tinha um dinheirinho, e a gente até se compadeceu e falou, vamos ajudar. Mas quando o irmão falou o valor da conta, meu Deus do céu, o dinheirinho que a gente tinha não dava para ajudar os irmãos, porque era muita conta. Era uma conta muito alta. Né? Então muitas vezes, louvado seja Deus, talvez o que você, se você falar para mim, louvado seja Deus, que eu vou dizer, estou contigo, irmã Fátima, vamos orar junto. Estou contigo, Marcela, vamos orar, porque, louvado seja Deus, é só Deus para resolver. Mas eu tenho uma coisa certa para dizer para você, mas quando Deus pergunta para você, louvado seja Deus, o que é que você está precisando? Qual é a tua petição? O que é que você quer pedir para mim? Louvado seja Deus, aí é Deus quem está falando. Aí é Deus quem está perguntando, aí você pode derramar. Louvado seja Deus, eu coloquei como, louvado seja Deus, vamos dizer assim, como base para o momento que nós estamos vivendo. Louvado seja Deus, que nós estamos vivendo, eu e a pastora. Louvado seja Deus, aquele texto que diz assim, e Deus, segundo a riqueza da sua glória, suprirá todas as vossas necessidades. Você não está falando, louvado seja Deus, com qualquer pessoa, louvado seja Deus, mas você está falando com o Deus Todo-Poderoso, o Deus que eu estou apresentando para você aqui nessa noite. Louvado seja Deus, Ele faz até mesmo que o homem mais rico do mundo, louvado seja Deus, não pode fazer. Como assim, pastor? Porque o Deus que eu estou te apresentando, o homem mais rico do mundo, não pode curar uma pessoa que está em estado terminal de câncer, mas o meu Deus pode. Louvado seja Deus, o homem mais rico do mundo não pode, louvado seja Deus, devolver a saúde para alguém que foi contaminado com a AIDS, mas o meu Deus pode. Oh, aleluia! Louvado seja Deus, o Deus que eu estou apresentando para você nessa noite, Ele é um Deus, louvado seja Deus, que o homem mais rico do mundo, louvado seja Deus, não pode, louvado seja Deus, curar uma depressão, mas o meu Deus pode. Louvado seja Deus, que eu estou aqui apresentando um Deus, louvado seja Deus, que o homem mais rico do mundo, ele não pode converter, louvado seja Deus, os seus, da sua família, mas o meu Deus pode, aleluia. Você pode dar glória, glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus, e aquela mulher, louvado seja Deus, quando ela é questionada se ela precisa de alguma coisa, ela vai dizer, é aí que eu disse, é aí que eu provo para você que aquela mulher vivia conformada. Ela diz, não preciso de nada, eu não preciso de nada,
eu vivo bem, está tudo em ordem, está tudo certo, e ela sai. Quando fica o profeta, louvado seja Deus, e seu moço Geazi dentro do quarto, a Bíblia diz, louvado seja Deus, que eles vão, louvado seja Deus, conversar, e o Geazi vai dizer assim, ó, sabe o que eu percebi? Aquela mulher não tem filho. Aí é que vem um texto mais glorioso da Bíblia. Porque tem coisas, irmão, que eu e você nós pedimos para Deus. Mas tem coisas, louvado seja Deus, que nós só pensamos e falamos, não, isso aí não é para mim não. Isso daí é muita bênção para pouco serve. Isso daí não, nem vou orar isso aí para Deus. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Sabe por quê? Porque Deus sabe que tem coisas que você vai pedir, ou vai dizer Deus que você vai achar que a tua fé não alcança, que você não vai pedir porque você vai achar, ou vai dizer Deus que Deus não vai trabalhar nessa área, mas sabe, você só pensou naquilo que você queria. Eu vim aqui com uma palavra de Deus para a tua vida. Deus está vendo o teu pensamento, até aquilo que você não orou, Ele é poderoso para fazer, e eu vou além, Ele vai fazer na tua vida até aquilo que você não pediu. Você pode glorificar a Deus. E aquela mulher volta, é chamada de volta, louvado seja Deus, e o profeta diz, ao tempo determinado você vai dar a luz a um filho. Aquela mulher começa a viver, louvado seja Deus, a segunda fase, que é a fase do sobrenatural, a fase do milagre, louvado seja Deus, das providências, de Deus fazer algo extraordinário na vida dela. A Bíblia diz que passa o tempo, louvado seja Deus, determinado, e aquela mulher, ela dá a luz a um filho, e aquele menino cresce. Aquele menino, louvado seja Deus, ele chega a uma certa idade. Sabe o que Deus me trouxe para dizer aqui para você nessa noite, já caminhando para o encerramento? Deus me trouxe aqui para dizer para você nessa noite, louvado seja Deus, que Deus tem um tempo de milagres para a tua vida. Deus, louvado seja Deus, você estava vivendo o tempo natural, já o tempo do conformismo, o tempo, louvado seja Deus, que você já estava até conformado, mas Deus está dizendo que está chegando para você, louvado seja Deus, eu vou além, eu vou profetizar, Deus está me dando autoridade, o Espírito Santo está me dando autoridade aqui nessa noite, ainda nesse mês de maio, louvado seja Deus, vai ser um tempo de milagre, um tempo de realização na sua vida, coisas que até você nem imaginava mais, louvado seja Deus, Deus está dizendo aqui, eu vou entregar, louvado seja Deus, tem pessoas aqui nessa noite, que você, louvado seja Deus, tem algo que você nem esperava receber mais, que você já deu até por perdido, louvado seja Deus, Deus está dizendo, ei, louvado seja Deus, ainda nesse mês, vai vir para te pagar, vai vir para te devolver o que é teu, vai vir, louvado seja Deus, para entregar na tua mão aquilo que é teu. Eu vou profetizar, Deus está mandando eu dizer, eu vou entregar aqui, louvado seja Deus, você, louvado seja Deus, que tem algo para receber, que você já disse assim, esse daí, louvado seja Deus, eu já dei por perdido. Deus me trouxe aqui, louvado seja Deus, nessa quinta-feira, para dizer para você, você vai receber. Deus, louvado seja Deus, Deus vai impactar aquela pessoa, enquanto ela não pagar, não vai ter sossego. Deus vai impactar, vai trazer na tua mão, vai trazer na tua mão. Se você recebe, dê um glória a Deus. Aquela mulher dá a luz a um filho. Imagina a felicidade daquela mulher. Algo que ela não tinha mais esperança, Marcelo. Agora estava no braço dela que nem está o Estevão no seu colo. Algo, louvado seja Deus, que ela não tinha mais esperança. Agora, louvado seja Deus, estava no colo dela. Ela conviveu com o menino cresceu. E a Bíblia diz que no belo dia ele vai trabalhar com o pai dele, vó. Ele chega, louvado seja Deus, naquele trabalho, e aquele menino, louvado seja Deus, ele tem uma dor de cabeça muito forte. Sabe o que eu quero dizer para você? Louvado seja Deus, que o milagre, louvado seja Deus, não é a fase final. E quando a gente recebe um milagre, a gente fica feliz. Quando a gente recebe um milagre, a gente fica, louvado seja Deus, não, mas Deus, ele tem mais. Eu lembro, louvado seja Deus, os irmãos vão lembrar, alguns que estavam aqui, quando a gente estava com aquele outro carro.
Nossa, eu fiquei feliz naquele carro. E um dia, louvado seja Deus, a pastora chegou para mim e falou assim, ó, Deus mandou tirar o Ismael, que ele vai mandar o Isaac. E às vezes tirar o Ismael não é fácil, não. Às vezes você pega algo que você já tem na mão, e você, louvado seja Deus, fala, não, mas você já está feliz com aquilo, mas sabe, louvado seja Deus, aí vem Deus e fala assim, ó, se você estiver com isso aí no lugar, louvado seja Deus, ó, não vai dar para colocar outra coisa, eu tenho algo melhor para você. Se você, louvado seja Deus, é muito simples isso. Eu me lembro uma vez, lá em Marília, louvado seja Deus, que tinha uma moça lá na igreja, que ela era doida para casar. Só que, louvado seja Deus, ela também, louvado seja Deus, só que ela queria tanto casar, que daí ela namorava todo mundo. Aí um dia a pastora chegou para ela e falou assim, ó, desse jeito você não vai casar com o homem de Deus nunca. Deus não vai preparar um homem de Deus para você nunca, porque você precisa estar, louvado seja Deus, preparada para receber a bênção. Calma, aquieta. Deus, a pastora falou, eu me lembro como se fosse hoje, sentado, louvado seja Deus, na mesa, louvado seja Deus, nós fizemos uma confraternização em casa, e a pastora falou assim, ó, Deus já está preparando para você, e vai ser uma pessoa que vai vir de fora, o nome dele é Reginaldo, louvado seja, é Reginaldo mesmo, né? Reginaldo, louvado seja Deus, ele vai chegar. Mas se o Reginaldo chegar e você estiver com o João, com o Pedro, aí não vai dar certo. Aí ela entendeu, e o Reginaldo chegou. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Louvado seja Deus, que você tem que estar preparado. A gente tinha um palio na garagem, mas Deus tinha, louvado seja Deus, algo melhor para nós. Sabe o que Deus está dizendo? Eu tenho algo melhor para você. A Bíblia diz que aquela mulher, louvado seja Deus, porque o tempo do milagre para nós foi bom. Louvado seja Deus, nós tínhamos o carro, pudemos fazer muita coisa. Louvado seja Deus, mas Deus falou, não, eu tenho algo para melhor para vocês, que vocês vão poder ir mais longe, que vocês vão poder, louvado seja Deus, fazer mais coisas. A Bíblia diz que aquela mulher, louvado seja Deus, aquele menino tem uma dor de cabeça tão forte, e o pai pega e manda o seu funcionário levar o menino de volta para casa. E quando o menino chega lá, nos braços da mãe, aquele menino morre. Aquele menino, louvado seja Deus, vem a falecer. Mas lembra que eu falei? Louvado seja Deus, o problema nunca é o problema. O problema é a atitude que você toma diante do problema. Aquela mulher, louvado seja Deus, que aquele menino morto, louvado seja Deus, a Bíblia diz, louvado seja Deus, que ela não leva, louvado seja Deus, ela não vai correndo para a casa do vizinho com o menino morto e diz, morreu, me ajuda. Ela não vai, louvado seja Deus, ela não vai, louvado seja Deus, gritar aos quatro cantos, não. A Bíblia diz que ela pega o menino, coloca, louvado seja Deus, sobre a cama do profeta, louvado seja Deus, deita ele lá, louvado seja Deus, e ela pega, louvado seja Deus, o marido, quando ela sai na sala, ela dá de cara com o marido fala, olha para ela e fala assim, louvado seja Deus, está tudo bem. Ela diz, está tudo bem, mas eu preciso ir falar com o profeta. Manda preparar o jumento, manda preparar, louvado seja Deus, lá não era que nem nós, que vem toda semana, 2 vezes, 3 vezes por semana para a igreja, louvado seja Deus, e uma vez por mês, às vezes em outras épocas, uma vez por ano, louvado seja Deus, para ter, e uma vez, louvado seja Deus, ou outra ter com o profeta, e o marido fala, hoje não é dia, louvado seja Deus, de você ir lá falar com o profeta, não é dia, mas ela diz, eu tenho que falar com o profeta. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Louvado seja Deus, qual é a atitude que você está tomando? Você vai falar para o vizinho, você vai falar para o outro, para aquela pessoa que não é crente, você vai reclamar, você vai dizer, ou você vai falar com Deus Todo-Poderoso? Louvado seja Deus, pastor, mas morreu, pastor, mas eu estava na mão, louvado seja Deus, e eu, olha, como a pastora contou aqui, foi alguns dias depois que nós dispensamos um, louvado seja Deus, o telefone tocou e dizendo, tem outro para você, esse não tem prestação, esse não tem, louvado seja Deus, esse está bom, está perfeito, louvado seja Deus, ei, deixa eu dizer algo para você, louvado seja Deus, o que Deus tem para você, louvado seja Deus, o milagre não é, louvado seja Deus, o fim, mas sabe qual é a terceira fase que aquela mulher teve? Louvado seja Deus, foi a fase, louvado seja Deus, do sobrenatural.
louvado seja Deus, do impossível. Eu vim profetizar, louvado seja Deus. Talvez você está só esperando um milagre, mas Deus me trouxe aqui para dizer, ainda neste mês de maio, tem sobrenatural para a vida de alguém que está aqui. Só quem está aqui recebendo nessa noite, levante a sua mão para glorificar Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que aquela mulher, ela foi ter com o profeta, e por onde ela passava, louvado seja Deus, as pessoas perguntavam, vai vir com o teu marido? Ela, tudo bem. Vai vir com tua casa? Tudo bem. Louvado seja Deus, o que é que você está profetizando? O que é que você está profetizando? O que é que você está profetizando? Ah, está tudo mal. Está tudo indo de mal a pior. Está tudo indo, louvado seja Deus, tudo complicado. Tudo, louvado seja Deus, cada dia mais complicado. Não, hoje você vai sair daqui, louvado seja Deus. Alguém te perguntar, como é que está as suas vendas? Está tudo bem. Como é que está o teu trabalho? Está tudo bem. Como é que está, louvado seja Deus, o teu casamento? Está tudo bem. Como é que está, louvado seja Deus, o dinheiro na conta? Talvez você vai estar com a conta zerada igual a minha, mas você vai dizer, está tudo bem. Louvado seja Deus, porque quando você profetizar, louvado seja Deus, você vai gerar um milagre na tua vida. Aleluia. O texto diz, e eu termino aqui, que aquela mulher vai até o profeta. Louvado seja Deus, e para todo mundo, louvado seja Deus, que ela encontrava, até mesmo para o Geazi, porque o texto que nós lemos diz, louvado seja Deus, que o profeta não vai ao encontro dela, ele manda o Geazi na frente, diz, vai lá e pergunta para ela. E ela diz, está tudo em paz. Sabe por quê? Porque a conversa dela não era com o Geazi. A conversa dela era com o profeta. Ei, a sua conversa, louvado seja Deus, os seus problemas, eu já preguei isso aqui outro dia. Seu negócio é com Deus no secreto. Para quem, louvado seja Deus, está do lado de fora, para quem, louvado seja Deus, está tudo bem. Está tudo bem. Eu vi um pastor, louvado seja Deus, falando num vídeo esses dias, louvado seja Deus, que lá onde ele mora, todo mundo pensa que ele é rico. E ele falou, e não sou eu que vou falar que sou pobre. E não sou eu que vou falar, louvado seja Deus, que eu sou pobre. Deixa eles pensar que eu sou rico. Eu sou pobre, mas deixa eles pensar que eu sou rico. Exatamente. Então nós precisamos entender isso, meus irmãos. Louvado seja Deus. O inimigo, louvado seja Deus, você, como diz a pastora Camila Barros, você tem que confundir o inimigo. Louvado seja Deus, porque as pessoas justamente é isso que elas querem ouvir. Não, eu estou doente. Não, eu estou passando por isso. Você tem que falar isso muitas vezes para os santos. Louvado seja Deus, mas não para a torcida do Corinthians inteira. Porque também tem santo que parece santo, que não é santo. Louvado seja Deus, que ele fala, não, nós vamos orar. Mas daí ele fala assim, olha, eu vou contar para você, mas é para você orar, viu? A irmã fulana lá está passando por isso. Aí vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro. Não, muitas vezes tem que procurar as pessoas certas para você falar dos seus problemas. Salvo isso, conta para Deus. Conta para Ele. Entrega para Ele, louvado seja Deus, aquela mulher, louvado seja Deus, ela não aceitou, louvado seja Deus, falar que o menino estava morto para nenhuma outra pessoa a não ser para o profeta. E aí ela chega lá para o profeta cheia de fúria. Ela vai dizer, olha, eu não pedi nada, eu falei para você não brincar com meus sentimentos, eu não pedi, louvado seja Deus, um filho, louvado seja Deus, agora o meu filho está morto, louvado seja Deus. O profeta fala, peraí, ele vai ressuscitar. Vai lá, Geazi. Ela fala, Geazi não. É você lá. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Louvado seja Deus que Ele, louvado seja Deus, Ele vai ao encontro daquilo que está morto na tua vida. O que Deus tem colocado para mim pregar nesse mês de maio é que Deus vai impactar. Se você pegar, louvado seja Deus, vai lá no Facebook da igreja, tem as 3 mensagens, contando com essa. Louvado seja Deus que nós pregamos aqui. E
todas elas, a direção que Deus tem dado para pregar é essa. Vai ser um impacto. Vai ser um impacto. Vai ser um impacto. Deus vai impactar, louvado seja Deus, através do milagre que Ele vai realizar na tua vida. Ah, louvado seja Deus, alguém vai olhar para você e vai dizer: como é que você conseguiu? A Bíblia diz, louvado seja Deus, que aquela mulher vai com o profeta para casa. O profeta entra no quarto, louvado seja Deus, ele faz, louvado seja Deus, ali uma oração pelo menino. E ele pega o menino e devolve na mão da mãe dela. Da mãe dele, ou melhor dizendo. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Fica tranquilo. Na sua vida, louvado seja Deus, você não vai ficar só na fase do milagre. Por um momento vai parecer, louvado seja Deus, que deu errado. Mas é porque Deus não quer fazer só um milagre na tua vida. É porque Deus, Ele quer fazer o sobrenatural. É assim. Toda a Bíblia Deus fez o sobrenatural. Toda a Bíblia Deus fez o sobrenatural. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que Deus, louvado seja Deus, no vale de ossos secos, Ele fez, louvado seja Deus, ali, louvado seja Deus, um monte de ossos se transformaram em poderoso exército. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que uma mulher, louvado seja Deus, que não podia estar naquele lugar, que não podia, louvado seja Deus, estar no meio daquela multidão, apenas com um toque, ela foi curada. Eu não sei qual é a atitude que você vai tomar nessa noite, mas eu vim aqui dizer para você, Deus vai fazer um impacto. A Bíblia diz que aquela mulher sai de dentro daquele quarto, com um filho na mão. Louvado seja Deus, não no colo como ela levou. E eu termino com uma última profecia para você. Louvado seja Deus, você não vai, louvado seja Deus, diante de Deus. Louvado seja Deus, e vai ficar do mesmo jeito. O que Deus fez para nós nesse mês de maio é um mês impactante. Você, louvado seja Deus, não vai começar junho da mesma maneira que você, louvado seja Deus, começou maio. Louvado seja Deus, maio, você pode ter entrado maio, louvado seja Deus, com o filho morto, mas você vai sair, louvado seja Deus, não com ele no colo, mas puxando ele pela mão, dizendo: está aqui o meu milagre, está aqui o meu milagre, está aqui o meu milagre. Só quem crê dê mais um glória a Deus, aplauda Jesus. Eu vim aqui nessa noite dizer, louvado seja Deus para você, que em junho, louvado seja Deus, você entrou maio, talvez com algo morto, algo, louvado seja Deus, destruído, mas em junho, louvado seja Deus, em nome de Jesus, vai ser pela mão, vai ser pela mão, você vai trazer ele e dizer: está vivo, está vivo, está vivo, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Amém, Vitória?